Datafolha divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo. É o quarto levantamento do Instituto contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. O Datafolha afirma que Fernando Haddad segue à frente na liderança da disputa. Ainda, segundo o Instituto, o candidato do PT oscilou de 36% para 34% das intenções de voto desde o levantamento divulgado na semana passada. Na disputa pelo segundo lugar, o Datafolha afirma que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Rodrigo Garcia, do PSDB, estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro, com maior probabilidade de Tarcísio estar à frente do candidato tucano. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos resultados. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 38% em 18 de agosto. Em 1º de setembro, recuou para 35%. Em 15 de setembro, oscilou para 36%. Agora, oscilou para 34%. Com a margem de erro, tem de 32% a 36%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estava com 16%. Cresceu para 21%, foi para 22%. Agora oscilou para 23%. Na margem de erro tem de 21% a 25%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 11%. Foi para 15%. Passou para 19%. Agora se manteve com 19%. Com a margem de erro tem de 17% a 21%. Portanto, segundo a pesquisa Datafolha, Tarcísio e Garcia estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Eleitores que disseram que votariam em branco ou que anulariam o voto somavam 17, 12, 11 e agora 11 de novo. Os que não souberam ou não responderam eram 11, 10, 7 e agora 9%. Nessa última pesquisa do Datafolha, 5 candidatos tiveram 1% cada um. Gabriel Colombo, do PCB, Carol Vigliar, da Unidade Popular, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, Edson Dorta, do PCO e Elvis César, do PDT. Altino, do PSTU e Vinícius Poit, do Novo, não pontuaram nesse levantamento. O Datafolha avaliou novamente a rejeição dos eleitores aos candidatos a governador no primeiro turno. Segundo o Instituto, a rejeição a Fernando Haddad, do PT, passou de 35% para 39% desde o levantamento realizado na semana passada. Vamos aos números da pesquisa de rejeição divulgada hoje. Fernando Haddad tem 39%, Tarcísio de Freitas 27%, Altino 19%, Rodrigo Garcia 18%, Antônio Jorge 16%, Elvis César também 16%. 4 candidatos tiveram 15% de rejeição: Edson Dorta, Gabriel Colombo, Carol Vigliar e Vinícius Poit. Os que votariam em qualquer um ou não rejeitariam nenhum candidato somam 3%. Os que rejeitam todos ou que não votariam em nenhum são 3%. E 12% não souberam responder. Esses resultados somam mais de 100% porque os entrevistados podem citar mais de um nome. O Datafolha também fez novamente 2 simulações de segundo turno da eleição para governador. Segundo o Instituto, Fernando Haddad segue à frente de seus principais adversários. Mas Haddad tem agora uma vantagem menor sobre Tarcísio de Freitas do que há uma semana. Na outra simulação, ainda segundo o Datafolha, a distância entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia é mais estreita, mas oscilou dentro da margem de erro, o que deixa esse cenário estável. Vamos às simulações. Em uma das simulações, Fernando Haddad tinha 51%, depois 48%, oscilou para 47% e agora 46%. Rodrigo Garcia tinha 32%. Cresceu para 38%, passou para 41% e continua com 41%. Votos brancos e nulos somavam 14%, depois 11%, 11% novamente e continuam 11%. Os eleitores que não souberam responder eram 4%, 3%, 2% e agora são 3%. No outro cenário, Fernando Haddad tinha 53%.
depois 51, 54 e agora 49. Tarcísio de Freitas aparecia com 31, cresceu para 36, manteve os 36% e agora 38%. Votos brancos e nulos somavam 12, 9, 8 e agora 9%. Os eleitores que não souberam eram 4, 3, 2 e agora somam 3%. O Datafolha também voltou a perguntar aos eleitores como eles avaliam a administração de Rodrigo Garcia do PSDB. Segundo o Instituto, a aprovação à gestão do atual governador recuou 4 pontos ao longo da última semana. Vamos aos números. Na pesquisa divulgada em 30 de junho, 24% responderam que o governo era ótimo ou bom. Em 18 de agosto, 22%. No dia 1º de setembro, 27%. Em 15 de setembro, 31%. E agora, 27%. Os que disseram que a gestão de Rodrigo Garcia era regular somavam 47%. Depois, 45%. 45% de novo. 42%. E agora, 46%. Os que classificaram o governo como ruim ou péssimo eram 15%. 17%. 14%. 13% e agora 15%. Os que não souberam avaliar eram 14%, 15%, 15% novamente, 13% e agora são 12%. O Datafolha fez 2.000 entrevistas em 86 municípios paulistas do dia 20 de setembro até hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O Hospital Municipal, que é referência para 670 mil pessoas na zona sul da capital, amanheceu hoje com parte do atendimento do pronto-socorro suspensa e não houve aviso prévio à população. Agora, no Hospital do Campo Limpo, quem chega por conta própria não consegue atendimento de urgência. E este não é o único problema da unidade. É o que você vê na reportagem do Wallace Lara. A corrente foi passada na entrada de uma das principais unidades de atendimento da Zona Sul de São Paulo, o pronto-socorro do Campo Limpo. Agora só entram pacientes de ambulância. Os demais casos são encaminhados para a UPA 24 horas, ao lado. E os pacientes dizem que a unidade já sente os reflexos dessa interrupção no atendimento no PS. Cleiton chegou aqui com a pressão na casa dos 20/12. Apesar disso, estava há 4 horas na sala de espera. Passei por triagem, me colocaram essa pulseira vermelha, né? Mas até agora já fui lá umas 4 vezes, mas por hora ainda não passei no médico. Clécio procurou o atendimento por causa de dores nas pernas e na coluna. Passei em torno de umas 3 horas e meia, né, para ser atendido aí. Já cheguei, vim aqui e fui atendido menos de 1 hora, né? Eu creio que a demanda aumentou mais porque fechou o pronto-socorro, né, e aumentou mais o tempo, né? A decisão de restringir o atendimento no pronto-socorro desagradou, além de moradores, os conselheiros de saúde. Eles dizem que a medida foi autoritária e que a população não foi informada com antecedência. Afirmam ainda que a UPA não consegue atender a várias especialidades, como o hospital. O Conselho Gestor teria que ser consultado e teria que ser aprovado através de votação no Conselho Gestor essa medida, até porque é uma medida muito séria que está colocando em risco a vida da população. O conselheiro explica que este não é o único problema do hospital. Há mais de 10 dias, o equipamento de ressonância magnética parou de funcionar. E ele explica que essa é a segunda vez que isso acontece, em um mês, com a única máquina que atende pacientes de grande parte da Zona Sul e de cidades próximas. A prefeitura disse que uma peça do aparelho de ressonância quebrou e espera para saber quanto vai custar o conserto para avaliar. O Wallace Lara está em frente ao hospital. Wallace, qual é a explicação da prefeitura para referenciar o atendimento do pronto-socorro, né? Fazer essa mudança que fez aí? Boa noite. Boa noite, Boni. Boa noite a todos. Bom, Boni, a prefeitura está explicando o seguinte, que ela iniciou uma reforma que deve ser concluída no primeiro semestre de 2023 e que, por isso, o pronto-socorro está passando por essa readequação. O atendimento está sendo restringido aqui no pronto-socorro do Campo Limpo.
Outro ponto é que nós ouvimos a representante da Secretaria Municipal de Saúde, ela disse o seguinte, que quem chega de carro deitado, por exemplo, se o paciente chega deitado num carro particular, é atendido aqui no pronto-socorro. Não foi o que a gente viu e ouviu aqui dos seguranças durante toda a tarde. O pessoal está sendo encaminhado para a UPA. Vamos ouvir o que ela disse agora à tarde para a gente. Ontem, no dia 21, às 15 horas, tinha o quórum e lá foi explicado a todos os conselheiros a necessidade da troca do piso do pronto-socorro, que estava muito desgastado, e a pintura das paredes, assim como a revisão de todos os bicos de oxigênio e até, excepcionalmente, o aumento do número de bicos de oxigênio. E foi discutido também com eles que se houvesse um aumento muito grande de demanda e fosse necessário, poderíamos parar a reforma, fazer esse novo atendimento e reprogramar. Tinha que avisar a população. Mudando de assunto, a polícia e o Ministério Público prenderam um homem conhecido como galã do Tinder. Ele se relacionava com mulheres que conhecia em aplicativos e depois tirava o dinheiro delas. Renan Augusto Gomes foi preso em Pirituba, no meio da manhã. Antes, ele tentou fugir e bateu em 3 carros. Renan se apresentava com outros nomes. Dizia que era filho de alemães e que os pais tinham morrido num acidente de carro. O namoro durava alguns meses, depois ele alegava estar com problemas. Pedia dinheiro e desaparecia. Uma vítima de São Bernardo do Campo disse que deve R$200 mil de prejuízo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Renan. A Justiça de São Paulo prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária dos 4 jovens investigados pela morte do ativista ambiental Adolfo Duarte, o Ferrugem. O corpo de Ferrugem foi encontrado na represa Billings em 6 de agosto. No dia 1º, ele tinha saído para um passeio de barco com 4 jovens que retornaram dizendo que ele havia caído na água. Estão presos Maurício da Silva, Vitório Silva Santos, Micaele da Silva Souza e Catiele Souza Santos. A polícia suspeita que Ferrugem tenha levado um mata-leão antes de ser jogado na água. Os 4 negam participação. 22 pessoas foram presas hoje numa operação do Ministério Público Estadual. 5 são policiais, 3 civis e 2 PMs. Eles são suspeitos de extorquir dinheiro de traficantes de droga e comerciantes. O Bruno Tavares tem os detalhes. Os policiais civis foram trazidos aqui para a sede da Corregedoria, na região da Avenida Paulista. Já os PMs estão no Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte. As prisões decretadas pela primeira vara criminal de Suzano, na Grande São Paulo, são temporárias, válidas por 30 dias. O delegado Eduardo Peretti Guimarães, de Salesópolis, foi um dos alvos da operação. Em outubro de 2017, Peretti foi expulso da Polícia Civil depois de ser condenado pelo crime de concussão, quando um funcionário público se aproveita do cargo para exigir uma vantagem indevida. No ano passado, a Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo, entendeu que havia irregularidades no processo de demissão e determinou que ele fosse reintegrado. A investigação que levou os policiais para a cadeia é conduzida por promotores de justiça que combatem o crime organizado em Guarulhos. Gravações feitas com autorização da Justiça revelaram que os policiais exigiam até R$30 mil por semana de traficantes para deixar de apreender drogas e armas. De acordo com a investigação, até comerciantes com pendências ambientais foram vítimas do esquema. Um policial civil está foragido. Nós não conseguimos contato com a defesa do delegado Eduardo Peretti Guimarães. Daqui a pouco, uma pesquisa mostra que o tempo perdido no trânsito aumentou na capital e, ao vivo, a Avenida Aricanduva com trânsito normal deste momento. 7h21, o SP2 volta já já. Agora são 7h24, o SP2 de volta. Hoje foi mais um dia em que os candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, que estão mais bem colocados nas pesquisas, deram entrevistas às emissoras afiliadas da Globo no interior do estado. Rodrigo Garcia, do PSDB, começou o dia em Campinas.
Rodrigo Garcia chegou à sede da IPTV, afiliada da Globo, por volta das 11 da manhã e participou de uma entrevista exibida ao vivo para 157 cidades que concentram mais de 9 milhões de habitantes. Logo depois, o candidato do PSDB, na companhia de apoiadores, fez uma caminhada no distrito Ouro Verde, ainda em Campinas, onde conversou, cumprimentou eleitores e discursou. Durante a caminhada, Rodrigo Garcia falou sobre as propostas para a população mais carente de São Paulo. Ele prometeu que, se reeleito, vai criar o cartão Bom Prato e que esse cartão vai poder ser usado para comprar alimentos. O candidato à reeleição também disse que, se vencer nas urnas, vai zerar os impostos estaduais para as famílias de baixa renda. Sendo eleito governador, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a população mais pobre não vai pagar imposto no Estado. O Estado vai devolver todo o imposto estadual pago para essa população. São quase 5 milhões de pessoas que terão direito a esse benefício. Vai sobrar com isso um dinheirinho a mais no final do mês para essas famílias, para minimizar as dificuldades que hoje a gente está vivendo. Vamos trazer também o Bom Prato móvel e o cartão Bom Prato para todo o Estado. No fim da tarde, Rodrigo Garcia caminhou com apoiadores em Santos, no litoral paulista. E à noite participa de uma entrevista na TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista. Fernando Haddad do PT fez campanha em Sorocaba. No fim da manhã, Fernando Haddad esteve na sede da TV Tem, afiliada da TV Globo em Sorocaba, para participar de uma entrevista ao vivo nos estúdios da emissora e respondeu perguntas sobre as propostas do plano de governo para as regiões de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. Na sequência, o candidato do PT visitou uma fábrica de peças automotivas e discursou para funcionários. Depois, ele se reuniu com apoiadores no Centro Comercial de Sorocaba. Tirou fotos, conversou com eleitores e discursou. Fernando Haddad prometeu, caso seja eleito, a volta das indústrias para a região de Sorocaba e também para as outras partes do estado. Ele afirmou que as universidades estaduais e federais vão ajudar nesse processo. A USP, da qual eu faço parte, a Unesp e a Unicamp, vão ser convocadas a ajudar a reindustrializar o estado com o conhecimento produzido lá. E com isso nós vamos trazer indústrias para cá, sobretudo não só para vender para o mercado interno, mas para exportação também. E vamos garantir para o industrial a devolução dos impostos dos bens exportados. Com isso, mais indústrias vão se instalar no interior do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve em São José dos Campos. A agenda de campanha de Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira começou com entrevista à Rede Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba. Ele participou ao vivo de um dos jornais da emissora e apresentou propostas para moradores de 46 cidades da região. Os compromissos de campanha seguiram em Taubaté. Tarcísio fez uma carreata pelas ruas do centro da cidade. Durante a campanha aqui no Vale do Paraíba, Tarcísio falou sobre investimentos em saúde. Disse que, se eleito, pretende investir no Instituto Butantan para que novos tipos de vacinas sejam desenvolvidos. Nós vamos fazer investimentos para que o Instituto Butantan possa cada vez mais se aprofundar em pesquisa, dominar tecnologias, produzir insumo farmacêutico ativo em território nacional, inclusive avançar em outras técnicas de vacina, por exemplo, o RNA mensageiro, que foi talvez a novidade que surgiu aí na questão do Covid. Então, a gente vai apostar muito na questão do Instituto Butantan como grande provedor de vacina. O candidato do Republicanos também participou de um comício em um caminhão de som. Ele discursou para apoiadores e voltou a falar que, se for eleito, vai reavaliar o uso de câmeras corporais pelos policiais militares. Do Vale do Paraíba, Tarcísio foi para Mogi das Cruzes, onde dará uma entrevista à TV Diário, afiliada da Globo na região. A seguir, no dia do Rio Tietê, a gente relembra a última prova de remo realizada nele há 50 anos. Agora são 7h29, o SP2 volta já já. 7h31, estamos de volta. Quem circula pela capital paulista gasta cada vez mais tempo entre um ponto e outro, segundo pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgada hoje. A Cristina Mayumi tem esses resultados mais fresquinhos para a gente. Oi, Cris, diga lá, boa noite.
Isso mesmo, Burnier. Boa noite para você, boa noite a todos. Depois de 3 anos de queda, o tempo médio de deslocamento na cidade aumentou, subiu 18 minutos. Isso para quem anda de carro e em comparação com o ano passado. Agora, 2 horas e 19 minutos no anda e para da cidade. Quem usa transporte público demora mais tempo ainda, 2 horas e 23 minutos em média. Na Zona Leste, o tempo de deslocamento é ainda maior a média, 3 horas e 3 minutos. Isso porque a gente está falando de média, tem gente que gasta ainda mais. A pesquisa ainda mostra que o transporte mais utilizado é o ônibus municipal por 1/3 das pessoas que vivem em São Paulo. O segundo é o carro. O uso do ônibus municipal cresceu mais nas regiões Sul e Oeste, 39% e 36% respectivamente. Burnier. Obrigado, Cris. Bom, vamos falar agora com a Helena Marques sobre a previsão do tempo. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Burnier. Boa noite para você também. Bom, aquele temporal não veio, né? Não veio. O que aconteceu? As instabilidades se concentraram no norte e no sul do estado. Os maiores volumes de chuva ficaram lá em Ribeirão Preto e também em Registro. Aqui na Grande São Paulo foram registrados em Perus. E agora à noite, se chover, vai ser mais fraco. Já amanhã a previsão é de tempo firme, com mínima de 12 graus na capital e máxima de 22 e condição para vento forte também. Agora é fim de semana. Fim de semana, olha, sábado o sol predomina em todo o estado, mas ainda vai fazer frio na região metropolitana e também no litoral. Olha, na capital, sábado, mínima de 9 graus. Em Ilhabela, o mar fica agitado amanhã e depois. E no domingo, volta a chover, Burnier, em todas as regiões do estado. Obrigado, Helena. Até amanhã, boa noite. Bom, gente, hoje é dia do Rio Tietê, mas não há muito o que comemorar, né? Dados da Fundação SOS Mata Atlântica mostram que a mancha de poluição cresceu 40% em um ano. Veja aqui no telão comigo. O Tietê tem 1.100 quilômetros. O SOS Mata Atlântica coletou água em 55 pontos em mais de 500 quilômetros. O relatório que saiu hoje revela que a poluição aumentou de 85 para 122 quilômetros. Esse trecho inclui a região metropolitana. O pior resultado foi em Santana de Parnaíba. Mas o Tietê perdeu qualidade também no interior, como em Sorocaba e em Botucatu. Os especialistas acreditam que as mudanças climáticas e o aumento do uso de agrotóxicos e fertilizantes contribuíram para esse resultado. A Sabesp informou que constatou um recuo de cerca de 25% na mancha de poluição, se comparar com 2019. Disse que o projeto Tietê, realizado pela companhia desde 1992, ampliou a rede de coleta de esgoto em 30%. O fato é que hoje, 22 de setembro, deveria ser um dia de celebração pelo Dia do Tietê. Exatamente 50 anos atrás, atletas do remo e da natação se despediam das águas do Tietê, principalmente ou infelizmente por causa da poluição. Estas são imagens históricas de um lugar aqui em São Paulo que as pessoas se reuniam ao ar livre muito antes da inauguração do Parque Ibirapuera, por exemplo. Sentado em mesinhas, tomando ali um aperitivo, trocando uma ideia, né? Era possível nadar. Assim eram os trajes de banho antigamente, né? Gente, esse lugar ainda existe. Eu tô falando dele, do Rio Tietê. Hoje está bem diferente. Se tornou o espelho das décadas em que recebeu todo tipo de esgoto. Ainda assim, a vida insiste em resistir, mas é tudo bem diferente do que esses dois já viram. Olha que bonito, olha. Bela foto, hein? Vital e Levon eram remadores do Clube Espéria. Conheceram a fundo o Rio Tietê. O barco virou comigo e realmente tomei bons goles de água do Rio Tietê. Por isso que eu estou aqui hoje, com 84 anos. O remo movimentava o rio e as margens dele. Nossa, aqui ficava cheio. Ponte das Bandeiras, nós juntava as famílias, todo mundo assistindo, as beiradas aí. São Paulo cresceu. Em 1950, tinha mais de 2 milhões de moradores. O rio sofreu com a poluição. Sabe, sofá, televisão, era boiando, era muito entulho, muita sujeira. Os carros precisavam de mais espaço e a marginal cercou o rio. Ficava muito difícil de um remador ou no grupo de remadores atravessarem a avenida, correndo o risco de ser atropelado, né? Em 1972, há exatos 50 anos, os barcos a remo foram para a água pela última vez numa regata. Eu tenho o chaveiro da despedida do Rio Tietê.
de 72, 50 anos. Parece que foi ontem. Organizaram até uma festa sem muito o que comemorar. Com banda de música, com um monte de coisa, mas eu senti uma tristeza porque era uma despedida, não via mais o Remo aqui. Ele e o Tietê se separaram desde então. Eu sinto um velho amigo pedindo socorro, chorando, esse é meu sentimento, e eu, impotente, sem poder ajudá-lo. O rio Tietê dos nadadores e do Remo só existe agora nas fotografias e nos filmes em preto e branco. Ecos da memória de quem viveu aquele tempo. Que pena, né? Tá aqui o Tietê espremido entre as marginais nos dias de hoje. A SP2 termina aqui, gente. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8:55. Boa noite e até amanhã.